Fala pessoal, aqui é o Vitor, do Quadrinhos do Virto, e hoje a gente vai falar sobre provavelmente o quadrinho mais revolucionário de todos os tempos, que trouxe outra forma de ver os super-heróis. A gente vai falar de Watchmen. Watchmen, trazido aqui ao Brasil por ninguém mais, ninguém menos do que a editora Panini, nessa edição capa dura. Bonita edição, a edição é bem completinha, bem legal. E Watchmen é a obra aí do roteirista Alan Moore, o famoso roteirista Alan Moore, para muitos o maior roteirista de todos os tempos dos quadrinhos, e tem a arte do Dave Gibbons. O Alan Moore, esse quadrinho aqui ele tem extras e tem muito conteúdo adicional muito legal, e o Alan Moore ele fala nos extras do pitch, da ideia dele para o Watchmen. Basicamente a ideia era ter um mundo real. Só que, como assim um mundo real e mesmo assim com super-heróis? É que no mundo dos super-heróis a gente tem muitas coisas que envolvem os heróis e tal, e o foco da história são os heróis. Sempre são os heróis. E o Alan Moore ele queria ter um mundo real, um mundo humano, um mundo de super-heróis, onde o quadrinho não foca no herói em si. O foco do quadrinho é no impacto da existência dos heróis. Na economia, na política, na segurança. O foco do quadrinho é mostrar a sociedade. Nada mais, nada menos do que isso. É mostrar como aquele mundo se comporta e como os heróis impactaram em tudo que acontece no mundo. Então, a gente tem basicamente um grupo de heróis aqui. A gente tem o Dr. Manhattan, que é o homem mais poderoso do mundo, o super-herói que revolucionou o que é ser herói, porque o primeiro super-herói é ali com poderes naquele mundo. Ele tem poderes e conhecimentos subatômicos, então é muito poderoso. A gente tem o Ozymandias, que é o homem mais inteligente do mundo, diz que é o homem que consegue usar 100% do próprio cérebro, então ele tem uma inteligência desbalanceada, uma forma de ver o mundo completamente diferente. A gente tem o Coruja, que para muitos vai lembrar o Batman, vai ser uma referência ao Batman. O Coruja é esse personagem muito interessante, é um cara meio recluso, dúvidas de quero ser um super-herói, mas ao mesmo tempo o mundo tá melhor sem heróis. É um cara comum, e ele sente falta às vezes de ser o super-herói. A gente tem o Rorschach, cada um chama do jeito que quiser, vou chamar de Rorschach, que esse é o maluco da equipe. Ele é um cara que vê o mundo como preto e branco. Existe o bom, existe o mal, e eu como bom, como super-herói, eu devo combater o mal. Não importa se eu vou quebrar dedo de traficante, de bandido para conseguir informação, o fim justifica o meio pro Rorschach. O que importa é deter o mal, conseguir a informação que ele precisa para investigar o que ele quer investigar e etc. O mundo dele é preto e branco. Então, qualquer coisa minimamente má que você faz, qualquer coisa minimamente ruim, um roubo e tal, o Rorschach ele não tem. É 8 ou 80, ou você é bom ou você é ruim, e se você for ruim você tem que sofrer as consequências. Aí a gente tem também o Comediante. O Comediante é um personagem que tem vida curta aqui no quadrinho, mas é um personagem que a gente tem momentos dele ao longo do quadrinho, e é um personagem com a moral questionável. É um cara que ele só quer fazer o que ele quer guerrear, ele quer matar, ele quer lutar, porque pra ele o mundo é isso, o mundo é podre, o mundo vai acabar e não faz sentido você tentar, sei lá, ser ético, tentar seguir as regras do jogo num mundo que, se você olhar, não faz sentido. Então ele segue as próprias regras, as próprias coisas, é um personagem com um caráter completamente duvidoso e mau, mas é um super-herói. E por último a gente tem a Spectral, a única mulher aí do grupo, que sofreu aí, foi criada desde criança pela mãe, uma antiga super-heroína, para ser uma super-heroína, porque a mãe queria que a filha corrigisse os erros dela. Então esse é o nosso elenco, são os heróis aí que o Watchmen apresenta, heróis aí criados pelo Alan Moore. Mais pra frente eu vou falar um pouco deles, porque tem umas curiosidades bem legais. Mas esse é o contexto do mundo de Watchmen, e esses são os heróis que vão impactar esse mundo. Uma passada bem rápida na história, eu não quero dar spoiler, acho que muita gente já sabe sobre o Watchmen, o que é a história, como tudo acontece, mas eu não tinha lido o Watchmen nunca, vi o filme, mas não lembrava nada, então eu gostei de ter essa surpresa, então eu vou manter a surpresa. Basicamente, no começo da história, a gente tem uma guerra iminente, a gente tem ali no momento da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, e o comediante morre. Ele morre, ele é jogado de fora da janela do seu apartamento.
O Rorschach, inicialmente, ele acha que é um assassino de heróis. Alguém quer matar os super-heróis. E aí, assim, esse é o grande fio que vai conduzindo a trama no começo, porque a trama é desenvolvida nesses dois lados. O assassino de heróis, se é que ele existe, que o Rorschach está procurando e que está tentando ferrar todos os heróis da época, e a política. A política e as coisas que envolvem o mundo, os acontecimentos que vão rolando no mundo por causa da ameaça de guerra de mísseis nucleares entre os Estados Unidos e a União Soviética. A gente tem o surgimento dos super-heróis muitos anos atrás do tempo atual da nossa trama, e isso é muito legal. A gente tem um grupo de super-heróis chamado Homens Minutos, e aí a gente vê o primeiro herói surgindo, um herói encapuzado, a gente vai mostrando outros super-heróis aparecendo e formando esse grupo aí, mas nenhum com superpoder, nada, tanto que os heróis, eles faziam coisas, eles eram celebridades ali desse mundo, além de combater o crime, mas não era nada demais. E aí a gente depois teve essa segunda geração, passado uns anos, a gente tem esses super-heróis que o governo aprovou a existência deles. Os super-heróis poderiam existir, eles combatem o crime, e eles são os vigilantes e tudo mais, e isso resultou numa greve policial que não queria os heróis, e a greve policial, não lembro bem, mas acho que durou 3 dias, e um caos se instaurou ali pelos Estados Unidos, por Nova York, e tudo isso fez com que o governo tomasse a decisão de que os heróis deveriam acabar. Ser herói era proibido, a não ser que você trabalhasse para o governo, porque você estava resolvendo questões patriotas, e aí você poderia trabalhar como super-herói. Então nisso os heróis se aposentaram, acabou. E aí a gente entra nesse mundo, esse mundo onde heróis do passado já existiram, estão velhos, tiveram a sua carreira, e a gente tem os heróis do presente, mas a gente sabe muito dos heróis do passado por trechos. Trechos que a gente tem de um livro, que o antigo Coruja, porque existia no primeiro grupo de heróis um Coruja e uma Espectral também, que acabaram passando o manto para pessoas mais para frente, mas o primeiro Coruja, ele escreve um livro contando como o grupo começou, como era o envolvimento do grupo, as conversas do grupo, e aí o quadrinho ele tem mostra esses conteúdos pra gente, e aí a gente vai entendendo mais sobre o passado através deles. A gente vê os heróis no Watchmen, a gente vê o que acontece com eles, mas o mais importante desse quadrinho são as pessoas, porque são as pessoas, o que elas sentem no mundo, vivem, sejam essas pessoas super-heróis, ou sejam essas pessoas, ou a pessoa, o dono de uma banca de jornal em Nova York. A gente vê como essas pessoas veem o mundo e como elas se sentem com as transformações que estão acontecendo. O final de Watchmen é fantástico. Eu, obviamente, não vou dar spoiler, mas você chega naquela coisa do mal necessário. E o quadrinho, ele te faz pensar isso. O mal necessário, às vezes, ele foi feito. E você acha que com o mal necessário você resolveu todos os problemas. Mas ele é o suficiente. Às vezes vale a pena sacrificar a moral, sacrificar tudo pelo mal necessário. Mas ele é eficiente de verdade? Talvez não. E é assim que a vida funciona. E a narrativa, como eu disse, ela tem esses textos de apoio entre cada capítulo que vão dando contexto sobre situações e personagens. Então, às vezes, a gente tem uma ficha de um personagem que aí explica mais sobre ele, uma ficha psicológica. A gente tem o diário do Antigo Coruja, o livro do Antigo Coruja, falando sobre como o grupo antigo se relacionava. Então, a gente tem tudo isso dentro do quadrinho, sobre situações, personagens, eventos. Eu não lembro de ter visto isso em um quadrinho, ou se vi, não lembro de ser tão bem colocado quanto em Watchmen entre os capítulos, e que vai dando um contexto maior do mundo, porque é o que eu falei, o Alan Moore no roteiro, ele não tá preocupado em criar só uma historinha de super-heróis, ele tá preocupado em criar um mundo. Os super-heróis, eles estão no mundo que o Alan Moore criou, a ideia é o mundo, é a complexidade desse universo que existe em Watchmen, e eu achei super interessante tudo isso. A arte do quadrinho, ela é bem bonita. A gente tem rostos humanos, corpos humanos, a composição de cenas com elementos. É tudo bem humanizado. Eu não enxergo como algo completamente revolucionário. Nossa, inventou a roda. Mas é um trabalho muito bom. Muito, muito, muito bom. Principalmente quando a gente tem as escalas maiores, a gente tem cenas de naves dos super-heróis e tudo mais, cenas em outro planeta. A gente tem uma nave caindo na neve, que é uma cena, é um acontecimento tão simples, mas a cena é feita tão bonita, a arte é feita de um jeito tão bonito. As cenas são grandiosas, as cenas grandiosas são
muito grandiosas, realmente. Pra mim, se tem um ponto que a arte se destaca, é no capítulo ou volume 12, que é o último. E você fala, nossa, fica bom só no último. Não, a arte é boa o tempo inteiro. Mas no último acontece uma coisa logo no começo que você fica, caramba. E a arte, ela representa muito bem. Ela passa a sensação, o desconforto que ela precisa passar nessa exata situação. E falando de alguns extras aí, como eu comentei, tem uma coisa curiosa entre os personagens. Porque os personagens de Watchmen, eles eram para ser personagens da Charlton Comics na época, que foi comprada pela DC. Então, por exemplo, o Dr. Manhattan, inicialmente, era para ser o Capitão Átomo. O Ozymandias era para ser o Thunderbolt. O Coruja era o Besouro Azul. O Rorschach era o Questão. O Comediante era o Pacificador. E a Espectral, a Sombra da Noite. E aí, um momento, a DC negou esses personagens para o Alan Moore, mas o Alan Moore, ele coloca aqui nos extras, ele tem a ideia dele para cada personagem, e depois tem a nota dele de, beleza, o personagem foi negado, então agora o personagem vai ser esse personagem original, que carrega muito dos personagens que já existiam da Charlton Comics. E ele fala isso nos extras, ele fala, foi negado esses personagens para mim, e você vai reparar que a personalidade dos personagens, algumas coisas são muito próximas uma da outra, mas, querendo ou não, nesse universo, esses personagens ganharam sua própria vida e a sua própria personalidade, mesmo te fazendo lembrar, às vezes, de personagens que já existiam. E afinal de contas, Watchmen é tudo isso? Sim, é tudo isso. É uma revolução, o jeito que a história é contada, é o que eu falei, a ideia de você ter um mundo que os super-heróis existem e ver o impacto nesse mundo, você vê o quanto a tensão entre Estados Unidos e União Soviética cresce depois que o Dr. Manhattan começa a trabalhar para o governo. E o quanto o Dr. Manhattan ele desenvolve tecnologias, transportes e tudo nesse mundo, porque ele está trabalhando com o governo, ele é um cara que tem conhecimento atômico, subatômico, e isso impacta. Então, o Alan Moore acertou. Se ele queria um mundo que os super-heróis existissem e não que fossem o centro, para mim ele acertou. Porque a trama muitas vezes te faz se preocupar com o mundo e não necessariamente com os heróis. Eu me senti assim, me preocupando com o que vai acontecer com esse mundo, vai ter a guerra, como que esse mundo vai lidar com essa guerra, as pessoas. É um quadrinho sobre pessoas que o Alan Moore fez aqui, sobre personalidades, humanidades, impacto. Você vê o impacto na economia, você vê o impacto em tudo. E eu acho que essa é uma verdadeira visão dos super-heróis. Eu gosto quando os super-heróis estão no mundo de verdade. Não no mundo de faz de conta que o super-herói pode fazer o que quiser, o super-vilão pode fazer o que quiser, e nada tem impacto. Porque com certeza impactaria. O Alan Moore, ele fala, você consegue imaginar como seria se surge um Dr. Manhattan no mundo real? Um cara com poderes, conhecimento subatômico, pode teletransportar, pode fazer o que quiser, controlar com o poder da mente. Consegue entender como isso ia afetar a experiência humana de ser forte, de não ser forte? Você consegue de se sentir forte? Você consegue entender como isso afetaria as guerras? Se um país falasse, o Dr. Manhattan faz parte do meu exército, você consegue imaginar como isso aconteceria? E como a economia poderia flutuar, porque um país tem o conhecimento tecnológico do Dr. Manhattan? Isso é o Watchmen. É o mundo como ele é, através da existência de super-heróis. E Alan Moore e Dave Gibbons estão de parabéns por esse projeto, porque é um projeto que revolucionou o mundo dos super-heróis. Revolucionou, dando oportunidade para novos quadrinhos que mostram os super-heróis sendo humanos, super-heróis que têm caráter duvidoso, que têm o seu próprio caráter, têm as suas prioridades, que nem sempre salvar o mundo dele é a prioridade. Às vezes ele pensa nele mesmo. E super-heróis mais violentos ou não e tudo mais. Além de trazer isso, abriu as portas para esse mundo mais real. Então, gente, leiam Watchmen. É imperdível. Agradeço para você que assistiu. Deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal para você não perder absolutamente nada, ativa o sininho. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. O Watchmen é sensacional.